Somos sempre surpreendidos por Deus pelos testemunhos. Bom seria que pudéssemos ouvir muitos outros, mas nosso culto tem hora para começar e para terminar. E eu fico sempre o mal, né? O pastor Israel falou para falar em 1 minuto, que nunca ninguém obedece, né? E aí, como se eu fosse o mal, eu estou tentando apenas terminar o culto a hora ou alguns minutos depois. Eu peço desculpas, nem sempre podemos ouvir tudo e falar, curtinho, hein? O mal, sou eu o mal, mas espero que eu seja compreendido. Nós vamos começar hoje uma série de estudos no culto das 9, exclusivamente no culto das 9, no livro de Neemias. Eu sei que todo mundo aqui já leu esse livro pelo menos uma vez, certamente. Até mesmo no mundo empresarial, esse livro é estudado como uma metodologia de trabalho executivo, porque, de fato, a história de Neemias, esse livro são memórias de Neemias, por exemplo, é muito instrutiva, mas não se aplica apenas na vida da igreja como instituição, como organização, mas nossa própria vida pessoal. É isso que vamos fazer nesse tempo. Na semana que vem eu vou dar um pouco da cronologia, hoje o tempo não me permite, para ter um entendimento melhor do aspecto onde ele se encaixa. Mas o fato é que, então, Neemias começa assim, e eu vou ler na paráfrase que eu preparei, em que eu coloco nomes e datas de uma maneira que nós possamos entender melhor. Neemias capítulo 1, você pode me acompanhar na sua versão aí. No ano em que o rei Artaxerxes I completou 20 anos no governo da Pérsia, eu, Neemias, estava em Suzã, uma das capitais do reino. No final deste ano, 445 a.C., meu irmão Anani veio se encontrar comigo. Com ele vieram outras pessoas procedentes de Judá. Perguntei-lhes como viviam os sobreviventes do exílio e como estava a cidade de Jerusalém depois da destruição ocorrida em 586 a.C. Eles me relataram: os que sobreviveram e moram em Judá estão na mais completa miséria e humilhação. Quanto a Jerusalém, suas muralhas continuam no chão e seus portões permanecem completamente queimados. Versos 4 a 11a. Assim que ouvi essas palavras, eu me assentei e chorei. Meu lamento durou alguns dias. Nesse tempo, jejuei e orei ao Deus eterno. Foi assim que eu orei. Ó Deus eterno, ó Deus dos céus, Deus todo-poderoso, sei que guardas a aliança e és misericordioso para com todos que te amam e levam a sério os teus mandamentos. Peço-te que ouças as nossas orações e veja a nossa situação. Atenda a minha oração, a oração que diariamente te faço em favor dos israelitas. Reconheço que todos nós, eu incluído, temos pecado contra ti. Temos corrompido a tua palavra e nos afastado completamente dos mandamentos, das orientações e das determinações que nos deste por meio de Moisés, o líder que designaste para nós. Ignoramos totalmente a advertência que nos fizeste pela boca de Moisés. Se me desobedecerem, disse Moisés, espalharei vocês pelas nações. E também, se depois de espalhados, vocês se voltarem para mim e guardarem e cumprir os meus mandamentos, eu os trarei de volta. Não importa o quão distantes estejam, eu os ajuntarei no lugar que escolhi para tornar clara a minha presença. Ainda somos o povo que salvaste com grande força e poder. Então, ó Deus eterno, ouve as minhas orações e escute as orações do teu povo, povo que te ama. Peço-te também que me ajudes quando estiver na presença do rei Artaxerxes. Última linha, 1:11b. Por essa época, eu, Neemias, era encarregado de experimentar e servir as bebidas do rei. Nossas vidas podem
estar como as muralhas de Jerusalém, mas elas podem ser restauradas. Essa é a história de Neemias. A sua vida pode estar como as muralhas de Jerusalém, no chão, mas a sua vida, as nossas vidas podem ser restauradas. Se as nossas muralhas estão no chão, como ao tempo de Neemias em Jerusalém, ele distante semanas de viagem, lemos nesse texto, quando continuamos pelo livro de Neemias, que as muralhas de Jerusalém não continuaram no chão. As muralhas de Jerusalém foram para o chão por causa do pecado do povo. Neemias confessa isso na sua prece. As nossas muralhas podem estar no chão por causa do nosso pecado, ou por alguma outra razão. Mas a mensagem desse livro, podemos dizer de toda a Bíblia, é: as nossas muralhas podem ser reconstruídas. A nossa história pode ter um recomeço. Há uma ideia no mundo grego do destino. E essa ideia tem percorrido os milênios. A ideia do destino que os gregos tornaram sofisticada está presente na mente de todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Recentemente mesmo, estive com uma pessoa que me prestava um serviço e, falando da morte de um parente, disse: chegou a sua hora. É isso que as pessoas creem. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A nossa história não está traçada previamente na concepção pagã por divindades ou na concepção equivocada de alguns cristãos pelo Deus eterno. Muitas pessoas pensam que tudo o que lhe acontece foi determinado por Deus, o que é absurdo. O meu pecado e as suas consequências foi uma escolha minha. Claro que isso demandaria horas de uma conversa que já tivemos em outros tempos, mas só quero destacar esse aspecto para apenas lembrar que se hoje as suas muralhas estão no chão, elas podem ser reconstruídas. Nossa vida pode ser reconstruída. A nossa vida pode ter um novo começo. A nossa vida pode ficar de novo em pé. Por isso, a leitura desse livro é abençoadora, é inspiradora. Esdras já tinha vindo, já tinha reconstruído o templo de Jerusalém, com muita dificuldade. Zacarias e Ageu pregaram ao povo para se envolverem na obra, porque muitos não quiseram participar da reconstrução do templo de Jerusalém. Fico pensando a culpa deles, né? Quando viram o templo levantado, e eu não participei. Mas a cidade estava ainda desprotegida. Como vocês sabem, na antiguidade, todas as cidades eram cercadas e tinha um portão, ou mais de um, como é o caso de Jerusalém, por onde visitantes, mercadores,
entravam. Hora para fechar e hora para abrir. Isso era uma cidade na antiguidade. Jerusalém estava com seu templo levantado, mas facilmente seria destruído se não houvesse a muralha que circundava a cidade, o templo na região central, para a devida proteção. Este contexto, portanto, nos lembra a história de um homem, Neemias, que estava exilado. Não sabemos onde ele nasceu, se ele já nasceu no exílio ou se foi para lá. Provavelmente nasceu já no exílio. O templo onde Deus se manifestava na concepção judaica não estava na Pérsia, não estava em Suzã, estava em Jerusalém. Então ele pergunta, quando recebe os visitantes de Judá, como estão as coisas? O templo está lá, mas as muralhas no chão e os portões todos queimados. Por isso, então, o triunfo sobre os nossos problemas, a reconstrução de nossas muralhas, depende de como lidamos com os nossos problemas. Por isso eu fiz aquele pequeno parêntese sobre o destino. Na sexta-feira passada, nós ouvimos o testemunho do pastor Kleber, que é missionário no Vale do Amanhecer, na vigília. Uma proposta de um outro tipo de fé, toda a cidade empenhada, envolvida. E eu perguntei a ele, e lá é um paraíso? E lá as pessoas vivem bem? E nesse contexto, ao responder que não, ele disse o seguinte: ajudar as pessoas não faz parte do credo daquelas pessoas que ali moram, porque se aquelas pessoas estão sofrendo, é porque isso faz parte de um projeto para elas se melhorarem, se aperfeiçoarem. Já há algum tempo ouvimos aqui, no contexto da China, que tendo uma pessoa caída, andrajosa, mendicante, não se ajuda, porque se está ali é porque mereceu estar ali. Por isso, essa minha insurgência quanto à ideia de destino, que às vezes perambula em nossos corações. Porque se a nossa atitude for essa, é assim mesmo, é da vontade de Deus, as muralhas vão continuar caídas. Porque não era da vontade de Deus que as muralhas de Jerusalém estivessem no chão, mas que protegessem a cidade, porque para isso foram construídas, mas depois destruídas, por razões que nós conhecemos muito bem, e Neemias diz que no caso deles foi por causa do pecado dele e dos seus pais. Então, para mudar a nossa história, nós precisamos agir como Neemias agiu, e Neemias, diante dos seus problemas, agiu de uma maneira que nos educa, nos ensina, nos inspira, nos motiva, nos fortalece. Ouvimos o testemunho do irmão Clístenes Mota, agora há pouco, diante das muralhas caídas, do concurso que perdeu o seu valor, do emprego que evaporou, do salário que caiu pela metade. Ele então disse, bem, esta é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho mesmo que sofrer. Bem, eu não ouvi isso, né? Acho que ninguém ouviu isso. Ele, em meio a todas as dificuldades, não aceitou aquela situação, orou e estudou. É uma atitude. Neemias teve essa atitude. Primeiro, Neemias era um cara bem informado, não era um cara alienado. Quando chegaram familiares de Judá, como é que estão as coisas? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Instagram. Eu procurei o Instagram de Neemias e não achei. Então, de uma maneira, era conversando. Chegaram os visitantes, como é que estão as coisas? Ele queria saber, mas olha bem, gente,
Neemias estava numa boa. Neemias ocupava um alto cargo. Neemias era um homem que podia dizer: ó Deus, meu povo está lá mal, mas a mim o Senhor abençoou. Então, tudo bem, obrigado, ó Deus. Vou até ele fazer uma oferta especial. Ele fez tudo isso, mas ele, com aquela informação, ele não aceitou aquela condição. Bem informado, Neemias não aceitou aquela condição. Então, precisamos estar bem informados. Em segundo lugar, nós precisamos rejeitar aquela condição em que o pecado nosso ou dos outros ou outra circunstância nos colocou. Nós não podemos aceitar, na expressão popular, nos conformar com a muralha das nossas vidas no chão. Mas quando nós olhamos a oração, nós vemos uma outra atitude de Neemias. Neemias assumiu os seus erros. Ele não só falou que o meu povo pecou, não. Ele se incluiu. Nós pecamos. Sem pôr a culpa apenas nos outros. O Brasil está assim por causa de... O Brasil está assim, né? Os Estados Unidos estão assim, o Japão está assim, a Afeganistão está assim, porque o povo peca. O povo se afasta dos caminhos que Deus propõe e arca com as suas consequências, colocando do ponto de vista espiritual, ou podemos colocar em qualquer outro tipo de perspectiva. Nós temos que assumir que nós falhamos. Fomos a um concurso, nós oramos, mas nós não estudamos. Mas além de assumir os nossos erros, nós temos que confessar os nossos pecados. E então voltar o nosso foco, nosso olhar totalmente para o Deus eterno. E aqui Neemias faz algumas coisas bem claras. Ele jejua, ele chora e ele lamenta. Ele não jejua para ser abençoado, ele jejua de tristeza. Ele não ora para exaltar a Deus, que ele faz nessa oração aqui, mas no seu dia a dia, ele orava para lamentar-se diante de Deus. Ele lamentava. Na cultura judaica, lamentar tinha um conjunto de práticas, de rituais. Vestir roupa de saco, colocar cinza na cabeça, era uma maneira de expressar publicamente, é isso que ele fez. Mas que para nós o que sobra claramente, que nós temos que confessar os nossos pecados. Mas a nossa cultura, mesmo eclesiástica, não, pecado não, a gente cometeu um equívoco. E não damos os nomes certos às coisas, não obtemos os benefícios que dizer as coisas certas nos trazem. Sexta atitude de Neemias. Ele confiou que era, vou colocar aqui ainda amado por Deus. Vocês sabem, a luta, algumas décadas antes do profeta Jeremias. Ele dizia: olha, larga essa vida. Rei, larga essa vida. Povo, largue essa vida. Se vocês não largarem essa vida, vocês vão para o exílio. Nosso Deus é muito bom. Ele não faz isso de jeito nenhum. A gente erra, peca, pinta e borda, mas a graça dele cobre tudo isso. É uma maneira de crer e continuar no pecado, mas não é a nossa maneira de crer. Nós admitimos, confessamos os nossos pecados e fazemos isto porque não temos medo, no sentido popular da palavra de Deus. Nós sabemos que ainda somos amados pelo Deus eterno. Nós ainda, diz Neemias, somos o teu povo. Parece que não. Nosso tempo, nós viemos para o exílio. Um dos reis de Judá foi levado para o exílio, laçado, caçado, qual é o verbo? Pescado
por um anzol. O rei opressor mandou levar o cara para o anzol. O outro ele mandou cega, para ele não ver mais nada. Essa era a humilhação que o povo estava passando. Mas Moisés, na sua oração, Neemias o diz, já tinha orado, dito, olha, preste bem atenção. Se vocês caírem na idolatria, vocês vão deixar essa terra aí boa que eu estou preparando para vocês. De fato, Deus deu a terra. Mas chegando lá, desde já, não sigam outros deuses. Mas os deuses ofereciam riqueza. Uma mulher que não tinha filho ia lá na Anátia, deus da fertilidade, e dava resultado. As plantações vigoravam quando eles faziam uma oferta a Baal. Deus é invisível, não é? Deus é invisível. Lembra de Moisés? Quando ele vai ao monte para receber as tábuas, o povo dizia, bom, lá o Amon, o Ra, o touro do Egito, esse a gente vê aqui, ó, à nossa frente aqui. Mas o Deus de Moisés é invisível. É uma tentação que nós sempre temos que enfrentar. Mas o Deus eterno nos diz que ainda somos o seu povo. Nós ainda somos, eu e você, aquelas pessoas a quem Deus ama. Desejo, meu irmão, minha irmã, que essa história que estamos começando a contar, a recontar, relembrar de Neemias, é uma história que nos inspira, porque todos nós passamos por situações no plano material, no plano emocional, nas nossas vidas como família. Quantas famílias estão destroçadas pela briga, ou por ideologia, ou por dinheiro. Uns não falam com os outros porque A, B ou C. E nós que somos homens e mulheres da paz, ficamos perplexos sem saber o que fazer. Ou às vezes no plano material, tudo que nós tentamos fazer não dá certo, não acontece. Por exemplo, ilustrei duas situações. Ou a nossa alma está combalida, porque estás abatida, ó minha alma, estamos no abatimento, não temos alegria nenhuma de viver. Neemias estava no trabalho. O rei o conhecia. Neemias era alegre, expansivo, cantava músicas de Judá. O rei e a rainha ou as rainhas gostavam muito de Neemias. Mas lá no fundo, Neemias estava, como que cantasse o salmo mencionado, 43, e o 42 também. Por que estás abatida, ó minha alma? Quantos de nós, às vezes, nos encontramos assim, sem perspectiva de futuro? Era assim que estava Neemias. Depois, quando prosseguimos na história, nós veremos como ficou o coração de Neemias. Com Neemias nós aprendemos, estou já recapitulando, que a nossa história, como as muralhas, pode estar hoje no chão. Mas porque Deus nos ama, nós vamos
e as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas. Não podemos aceitar as circunstâncias adversas como sendo algo da vontade de Deus, porque não são. São consequências dos nossos atos ou dos atos das vidas dos outros. Nós temos que estudar este assunto, saber por que está acontecendo, confessar os nossos pecados, jejuar, orar, lamentar, sem em um momento sequer, o ideal, nem sempre acontece, duvidar de que somos amados por Deus e que Ele vai nos ajudar a levantar de novo as nossas muralhas. Eu creio nisso. Já passei por isso. E você, crê nisso? Pensa enquanto nós vamos cantar, acompanhando o coro Cantares, essa música tão bonita que nos convida então à meditação. Nós ouvimos muitos sermões. Todos aqui ouvem muitos sermões. Só eu prego 5 por domingo. Nem todos ouvem, ainda bem para mim. Brincadeira. Mas você ouve outros sermões. Mas nós meditamos, não naquilo que ouvimos, mas na palavra de Deus, que nos vem ao coração através daquilo que nós ouvimos. Nós meditamos. O que significa isso? O que eu vou fazer agora com isso? Não pense nisso enquanto